Pode mesmo? Então tá bom. Vamos lá, Caio? Ok. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da Universidade da Bíblia. A Universidade da Bíblia é esse espaço onde a gente compartilha ideias, conteúdos, experiências e, acima de tudo, a gente estuda a Bíblia e a teologia de forma séria, de forma profunda, de forma bíblica, de forma acadêmica, mas também sempre estimulando você, porque Deus deu para a gente neurônios, Deus deu para a gente essa capacidade incrível de pensarmos, de refletirmos. Então, a Universidade da Bíblia é sim essa ferramenta de Deus para que a gente forme cada vez mais pessoas que queiram estudar a Bíblia, estudar a teologia, a filosofia da religião, fazer o link entre história do cristianismo com outras ciências afins. Então, você é bem-vindo, você é bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Oséias, pastor da Igreja Batista Morada, de Camburi, na cidade de Vitória. Eu sou diretor aqui da Universidade da Bíblia e nós estamos aqui para juntos crescermos e aprendermos muito mais, porque todo conhecimento que a gente recebe, que a gente assimila, promove, sim, amadurecimento e aperfeiçoamento espiritual, emocional, intelectual, enfim. Então, você é bem-vindo e bem-vinda. E hoje nós temos um convidado muito especial que está aqui ao meu lado, professor Vilmar Prata. Lembrando que nós estamos participando da última aula deste ano da Universidade da Bíblia. Nós vamos entrar em recesso a partir da semana que vem e a gente queria fechar esse ano com chave de ouro. E por isso eu convidei meu digníssimo e nobre professor, ele que é meu professor numa disciplina especial que eu estou fazendo na Universidade Federal do Espírito Santo, chamada Filosofia e Psicanálise, e eu pude conhecer essa peça rara, essa pessoa maravilhosa que tem sido bênção em minha vida. Professor Vilmar, ele é pós-doutorado em andamento, aliás, ele faz um pós-doutorado em andamento pela Universidade Federal do Espírito Santo. Professor Vilmar Prata é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Sergipe. Ele é mestre em memória, linguagem e sociedade pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. Ele fez estágio de pesquisa na Sorbonne, lá em Paris, e na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Estágio de pesquisa em psicanálise também em Paris, no Departamento de Psicologia da USP. Ele é graduado em filosofia pela Faculdade Batista Brasileira. Professor, você sabia que eu também fiz filosofia na Faculdade Batista Brasileira, mas ele também é colaborador e editor da revista Prometeus, membro do grupo de pesquisa em filosofia antiga da Viva Vox, Palavra Viva, e membro do GT de Epicteto, vinculado à ANPOF, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Ele possui pesquisas desenvolvidas nas áreas de filosofia antiga, análise do discurso e, em especial, no estoicismo, que é o nosso assunto também aqui no nosso radar, e em psicanálise. O professor também é psicanalista, ele também é especialista em teoria da memória, teoria do conhecimento, linguagem, ética, subjetividade, possuindo pesquisas aprofundadas em Michel Foucault e Sêneca dentro da filosofia, Lacan e Freud na área da psicanálise, no que se refere à constituição do sujeito na atualidade. Professor, seja muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo aqui na Universidade da Bíblia. Por favor, faça aí para o nosso público, que sempre nos segue pelas redes sociais, suas considerações iniciais. Bom, eu quero agradecer primeiramente a... Tá ligado? Tá ligado. Eu quero agradecer primeiramente o convite para poder a gente bater um papo, né, a respeito de questões que giram em torno da própria filosofia e da teologia também. E eu agradecer também a atenção dos ouvintes que vão assistir, né, essa aula, que na verdade é um bate-papo. E eu quero começar dizendo que o assunto ele é muito denso e muito extenso para se resumir em apenas 50 minutos. Porque a gente vai estar falando de dois fenômenos
dois acontecimentos da história da humanidade no Ocidente, que é o cristianismo e o estoicismo, que mudou totalmente a dinâmica da constituição do sujeito ao longo da história da humanidade no Ocidente. Então, na verdade, se trata de uma aula introdutória para assuntos que a gente vai estar pincelando, chamando atenção para a importância de conhecer, de saber o que está para além daquilo que é dito e colocado no cotidiano. Então, o tema que a gente propôs, quando eu e o Oséias conversamos, é as relações históricas e filosóficas entre o cristianismo e o estoicismo. O que aproxima e o que distancia essas duas correntes que a gente pode pensar o cristianismo no momento, não tanto como uma religião, mas como um modo de vida, que depois vai se deslocar para um movimento religioso. Quando a gente está falando de cristianismo aqui, a gente está falando do cristianismo antigo, dos primeiros cristãos. Então, e o estoicismo também como modo de vida filosófico que antecedeu o cristianismo. Então, para a gente entender como que ocorreu ao longo da história do pensamento esses deslocamentos e como que foi a relação dessas duas correntes, de modos de vidas distintos, e o que um tem a ver com o outro, o que um influenciou o outro, o que aproxima, o que distancia. E para entender de onde surgiu tudo isso, para antes do estoicismo, eu acho interessante a gente começar a falar rapidamente dos gregos. Por quê? De onde nasceu o estoicismo? O estoicismo é uma corrente filosófica que ela nasce no final do período grego, na transição greco-romana, onde o Império Grego já estava começando a ficar em crise e tinha a questão do domínio dos romanos. Então, o pensamento filosófico estoico nasce do que é chamado estoar. Ela nasce fora da ágora ateniense, onde ficavam os grandes filósofos discutindo e pensando. Chama atenção para o quê? Os problemas que afligiam a humanidade naquela época são os mesmos problemas que afligem hoje. São problemas atemporais. O que quer dizer? O indivíduo humano em relação à própria morte, em relação ao próprio corpo, em relação ao outro, e em relação à polis, à comunidade, em relação ao mundo de modo geral. Então, a gente pode começar falando rapidamente de Sócrates e Alcebíades. Quando Alcebíades procura Sócrates, ele tem o interesse de aprender. E o que ele quer aprender? Ele quer aprender a governar a si mesmo para poder governar a polis. Então, Sócrates vai vai afirmar para Alcebíades: para você se governar, você tem que se conhecer. E para você se conhecer, você tem que se governar. É uma via de mão dupla. Esse movimento socrático da relação do indivíduo com o saber, com o interesse de governar a si mesmo, de governar os próprios instintos, os próprios desejos, para que o humano, o homem, não se entregue aos vícios, é uma preocupação que vem antes do cristianismo. É importante dizer isso, porque depois a gente vai entender quais foram esses deslocamentos. Então, havia uma preocupação básica no Império Grego que influenciou os estoicos em seguida, que é o conhece-te a ti mesmo, o governo de si, o governo das paixões, o cuidado de si, a disciplina, as técnicas, as práticas de si, que faz com que o indivíduo não se torne, usando um termo, escravo dos próprios desejos. Lembrando que, para os gregos e para os estoicos, não havia o peso religioso da relação do indivíduo como, por exemplo, o modo de comer,
o modo de se vestir, a relação dele com o próprio corpo, no que se refere às questões sexuais. Se tratava apenas de um controle das paixões para que o indivíduo pudesse viver melhor consigo mesmo. E Sócrates vai dizer o quê? Para você governar uma cidade, para você governar a polis, você tem que primeiro aprender a se governar. Se você não se governa, você não tem condições de governar o outro, que seria o governo do outro e o cuidado do outro. Então isso foi se deslocando à medida que Roma foi invadindo Atenas, a Grécia, e dominando. E Roma foi absorvendo do que os gregos tinham quanto filosofia, direito, e no que absorveu, surge no meio desse movimento político, histórico, ético, surge a escola da Estoá, que é os estoicos, o estoicismo. Então, passando rapidamente, a gente coloca o estoicismo como uma corrente filosófica que nasce de uma transição de governo. Roma estava dominando toda a região e domina a própria Grécia e vai absorvendo todos os saberes que a Grécia podia oferecer por meio de seus filósofos. Então, essa aula, a gente quer trazer um pouco desse contexto, desse encontro dessas tradições do pensamento, tanto filosófico, desse modo de vida filosófico, estoico e cristão. Então, a proposta é examinar as complexas relações que há entre o estoicismo e o cristianismo, analisando não apenas convergências éticas e espirituais, mas também as tensões irreconciliáveis, ou seja, pontos que o cristianismo, os primeiros cristãos, as primeiras comunidades cristãs foram absorvendo do estoicismo e aquilo que foi sendo rechaçado, foi sendo deixado de lado. Então, a gente vai colocar aqui de uma maneira breve o que foi e o que não foi que aproximou essas duas correntes do pensamento humano, vamos dizer assim, de um modo de vida que influenciou o que nós somos hoje, enquanto sujeitos da atualidade. Então, a partir de autores clássicos que estão presentes no estoicismo, a gente coloca como principais nomes Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, como filósofos estoicos, que tiveram trabalhos, obras que acabaram influenciando os primeiros teólogos, vamos dizer assim, né? Os primeiros pensadores do cristianismo. Dentre eles, do cristianismo, a gente tem o mais conhecido de todos, que é o próprio Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente, mas a princípio vamos colocar Paulo, Clemente de Alexandria, Tertuliano e Agostinho. Então a gente está colocando de um lado os representantes do estoicismo, Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, o que a gente pode chamar do estoicismo tardio, que já começou a se desenvolver em Roma. E do lado dos primeiros cristãos, Paulo, Clemente de Alexandria e Tertuliano e Agostinho. Bom, Agostinho, lógico, vem com a Idade Média, só que a gente está colocando os grandes pensadores que absorveram do estoicismo. E de intérpretes modernos, para poder nos auxiliar a refletir, a problematizar, a pensar esse tema, que é o Pierre Hadot, Michel Foucault, Long e Giovanni Reale. Então, argumenta-se que o cristianismo nascente apropriou-se seletivamente de temas estoicos, convertendo-os teologicamente e reconfigurando práticas de si pré-existentes. O que isso significa? Os primeiros cristãos liam aquilo que estava sendo discutido nas rodas dos intelectuais da época e foram absorvendo algumas questões que não estavam presentes no modo de vida judaico, entendendo que a Bíblia, o Antigo Testamento, é toda uma história da tradição judaica.
do povo, com o povo de Deus judaico, dos judeus. O Novo Testamento é um acontecimento e uma construção que nasce junto com o próprio estoicismo que estava vigoroso em Roma, em todas as regiões que Roma dominava e controlava, que a própria Jerusalém e o próprio povo judeu. Então havia essa mistura de ideias, de pensamentos. Por um lado, o judaísmo, né, com todos os seus contextos que todo mundo tem acesso hoje, com o livro o Antigo Testamento, com os livros de Levítico, Gênesis, e aí tem o rompimento que é com o nascimento de Cristo. Então, o que ocorre? O cristianismo, ele nasce do Cristo, mas ele nasce enquanto uma comunidade que estava mergulhado nesses dois mundos. O mundo romano, que estava trazendo o estoicismo como um modo de vida, e o próprio mundo dos judeus, que era uma tradição judaica. Então, existem esses dois polos políticos, culturais, que estavam ferventando naquela época. Então, a proximidade entre as tradições é visível em seus ideais morais, na elaboração dos exercícios espirituais e na universalização da ética. Contudo, as divergências fundamentais emergem quanto à concepção de Deus. A gente vai ver um pouquinho mais para frente qual foi o problema que o cristianismo encontrou no estoicismo, e o grande problema foi o modo como o estoicismo compreendia a ideia de Deus e o modo como o cristianismo estava formulando e constituindo o que é a relação do indivíduo com o ser superior, que é aquilo denominado, colocado como Deus. Da liberdade, da história e da salvação. Questões que foram pontuando o modo de vida dos primeiros cristãos. Mostra-se, então, que a herança do diálogo entre essas duas matrizes de conduta moldou profundamente a formação da subjetividade moral no Ocidente. Então, o que isso significa? Vamos dizer de um modo mais simples, a mistura do que é colocado no estoicismo, daquilo que o cristianismo nasce no seio judaico e daquilo que os primeiros cristãos foram trabalhando, colocando nas pequenas primeiras comunidades, é aquilo que influenciou o que nós somos hoje enquanto subjetivação da nossa moral no Ocidente. Bom, o nascimento do cristianismo, ele ocorre em um contexto intelectual profundamente marcado pela filosofia helenística, sobretudo do estoicismo. Ao longo dos séculos I e II da era cristã, autores cristãos se moviam num universo cultural no qual a ética estoica, consolidada nas obras de Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, definia parâmetros de racionalidade, moralidade e disciplina interior. Ou seja, a filosofia estoica, como vai recordar um pensador contemporâneo, o Reale, ele vai dizer que havia se tornado quase que um senso comum filosófico do mundo romano. Então, entendendo, Roma estava no controle e no domínio de toda aquela região de Jerusalém. Como ela estava lá, assim como absorveu dos gregos a filosofia, Roma estava também passando isso para frente. Então, o estoicismo estava como uma corrente filosófica fortíssima. Então, os judeus na região de Jerusalém era muito lido, muito estudado o que era o estoicismo. E dentre os autores estoicos, a gente destaca Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Bom, esse encontro não foi fortuito. Na cidade de Corinto, Éfeso, Antioquia e Roma, comunidades cristãs e correntes estoicas
compartilhavam espaços comuns em praças públicas, espaços sociais e disputavam interlocutores. É como a gente vê hoje, você abre o YouTube, a internet, você vai ver diversas pessoas falando de diversos assuntos ao mesmo tempo. Então, o ouvinte ele vai acolher ou vai ouvir aquilo que lhe interessa de modo geral ou de modo específico. Então, nessa época, estava acontecendo o mesmo movimento, essa mesma efervescência cultural e intelectual. Roma trazendo esse peso do estoicismo, esse peso intelectual, e, do outro lado, aquilo que já existia com os judeus. Então, havia essa influência. E a comunidade dos primeiros cristãos nascendo no meio disso tudo. O que é interessante falar, então, do primeiro, vamos dizer assim, o primeiro intelectual, vamos dizer assim, cristão, Paulo de Tarso. Paulo ele estava no meio disso e Paulo era uma figura como eu posso dizer, era uma figura estudada. Paulo ele era chefe da guarda, se não me engano, romana, era um homem que tinha acesso a saberes que pessoas do meio comum da população não teriam. Então, Paulo, há pesquisas, há indícios que ele tinha leituras e tinha acesso a que era colocado, que estava sendo colocado no estoicismo. Paulo fez o quê? Ele absorve isso e vai construir o seu modo de vida como um cristão recém-convertido a partir das suas cartas e de suas orientações. E o que é mais interessante, ele educa a maneira helenística, mas dando um olhar cristão, dialogando explicitamente com esse ambiente. Ou seja, Paulo ele vai pregar Cristo no meio daquilo que era colocado em praça pública por filósofos. E aí eu quero chamar a atenção, em Atos dos Apóstolos 17, 18, vai ter um trechinho que vai falar dessa maneira, abre aspas, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Bom, o que isso ilustra para a gente? Então, estoicismo era um modo de vida filosófico consolidado, estabelecido, com filósofos já muito lido, muito conhecido ao longo dos séculos. O cristianismo estava nascendo, Paulo estava chegando para falar de um assunto novo, e todo mundo achando estranho. Ele estava falando de um modo de vida cristão, mas, além disso, não era nem nesses termos. Ele estava pregando um homem que havia morrido ressuscitado, que era Jesus Cristo. Então, na cidade de Corinto, o grande problema era que tinha um templo, né, na Grécia para o Deus desconhecido. Então, ele vai dizer, eu vim pregar sobre esse Deus desconhecido. Ao mesmo tempo que havia esse conflito de ideias, de pensamento, Paulo ele foi pincelando aquilo que ele poderia usar na sua formação enquanto cristão. Que havia muita coisa interessante dentro do estoicismo que a gente vai colocar aqui de uma maneira também bem geral. Então, Paulo ele pregava sobre Jesus. E a reação dos filósofos, eles não entendiam o que ele estava dizendo e questionando. Alguns acreditando que ele estava promovendo novos deuses. E nesse contexto, esse evento ele ocorre, é interessante falar, no Aerópago, chamado Monte Marte, em Atenas, e foi onde Paulo foi convidado a explicar sua nova doutrina. Porque eles haviam percebido que Paulo não era qualquer um. Ele sabia do que estava dizendo porque ele tinha uma lábia de intelectual, vamos dizer assim. Não foi aquela pessoa que chegou ali e começou a falar a esmo, irracionalidades. Então, como chamou a atenção dos filósofos ali, eles convidaram o Paulo para poder falar melhor do que ele estava querendo dizer com aquele assunto de Jesus Cristo ressuscitado. O que, para a filosofia, era um assunto totalmente novo, em todos os sentidos.
Uma pausa para uma aguinha. Bom, nessa linha paulina, a gente vai ter o Clemente de Alexandria. Ele é um pouquinho menos conhecido, mas quem estuda teologia ou quem vai se aprofundar na filosofia cristã, dos primeiros padres, dos primeiros pais da igreja, dizendo assim, né, dos primeiros cristãos, vai encontrar esse nome. E Clemente de Alexandria, ele vai afirmar que a filosofia grega, sobretudo o estoicismo, funcionou, olha que interessante, como uma paideia preparatória à revelação cristã. O que é paideia? Paideia é um termo grego que significa, traduzindo de uma maneira mais objetiva, educação. Paideia. Então, quer dizer educação. Então, o Clemente de Alexandria, ele consegue entender o estoicismo, essa relação com o cristianismo, como uma pedagogia, vamos dizer assim, preparatória para a revelação cristã e até para a organização das primeiras comunidades cristãs. E a gente vai entender por que ele observou isso e destacou isso. Então, o que teria nessa ambivalência histórica? Essa relação deve ser entendida como ambivalente, estoicismo e cristianismo. Ao mesmo tempo em que o cristianismo se serve de categorias éticas estoicas, como, por exemplo, o logos, a virtude, o cosmopolitismo, vida segundo a razão, ao mesmo tempo que o cristianismo ele aproxima desses conceitos filosóficos estoicos, do logos, do conceito de virtude, do conceito de cosmopolitismo e de uma vida conforme a razão, ele vai romper de modo decisivo com a metafísica imanente do estoicismo, com sua antropologia otimista e com sua soteriologia racional. Ou seja, então a gente tem aqui alguns pontos que o cristianismo absorveu e alguns pontos que o cristianismo não absorveu, o que também não fez com que o estoicismo deixasse de existir. O legal, eu chamo a atenção aqui, é que o movimento do pensamento humano, ele acontece e ele só enriquece à medida que há relações. Você ouve o outro, aprende com o outro, mas você pode pensar diferente do outro. E a junção disso é que surgem novas ideias e novos modos de vida. E a gente vai, que eu já disse antes, e a gente vai entender depois de olhar com mais aproximação que isso influenciou o nosso modo de ser hoje enquanto sujeitos da atualidade. Então, o nosso objetivo aqui é justamente explorar um pouco que, de maneira bem resumida, essa ambiguidade, essas aproximações reais e profundas convivem com a ruptura igualmente estruturante que iria influenciar todo o Ocidente até o que nós somos hoje. Influenciar a política, influenciar o modo de vida ético, moral, como se organiza as sociedades, as comunidades, influenciar a própria religião, o próprio comportamento, as questões jurídicas, as questões também ligadas, por exemplo, às questões de gênero. Então, essa junção e esses afastamentos entre estoicismo e cristianismo, a gente pode perceber ao longo de tantos movimentos de correntes filosóficas, de pensadores, de questões que já foram colocadas no mundo e retiradas, justamente que nasce dessa relação, né, ao mesmo tempo conflituosa, mas ao mesmo tempo ambivalente, que se absorve o que se tem do outro enquanto pensamento e aquilo que se considera bom, absorve, aquilo que não se considera bom, deixa de lado. Bom, eu não sei quanto tempo eu já estou falando. Bom, o estoicismo ele vai apresentar uma questão
que a gente vai chamar aqui de racionalidade cósmica e ética de autonomia. Então, o que seria essa racionalidade cósmica? O que vai estruturar a metafísica do estoicismo. O estoicismo ele vai partir da tese de que o cosmos é uma organização racional. Então, vamos nos atentar a essas questões, porque isso vai se desenrolar um pouquinho mais na frente, quando a gente for falar do cristianismo, como o cristianismo absorveu isso. Então, essa organização racional do universo, que é o cosmos, animado por um princípio divino imanente, que é o Logos. Em Zenão, Cleantes e Crisipo, que são filósofos estoicos, esse Logos, que a gente pode chamar de razão, vamos botar Logos para não confundir, ele identifica-se como o fogo criador, como uma pneuma que anima e organiza tudo. Então aí você já começa a ver algumas aproximações eu não vou nem dizer propriamente com o cristianismo, mas eu vou dizer quando a gente fala de pneuma, de fogo criador, que anima e organiza tudo, o que vem na mente da gente? Gênese. Que Gênesis foi escrito antes do cristianismo existir. Então, o que é isso? No princípio era fogo, água, eu não lembro bem os termos certos, então era tudo muito confuso, e esse pneuma foi e organizou. E na Bíblia vai dizer o quê? O Espírito de Deus pairava. Então, vamos captando um pouquinho essas aproximações sutis. Então, a providência, que é chamada de pronoia, diferentemente da cristã, não é ação transcendente de Deus. Aí vem a diferença. Mas expressão necessária da racionalidade do cosmos. Porque o Gênesis vai entender como uma ação transcendente de Deus, uma vontade divina que fez essa organização do caos, né, o mundo, né? Só que para o estoicismo é apenas uma expressão necessária, natural, da racionalidade do cosmos em seu movimento natural. Bom, continuando, um teórico, Long, ele vai observar que a teologia estoica é inseparável da física. Deus e natureza são termos intercambiáveis. Este ponto será crucial na divergência com o cristianismo, que postula uma criação por um Deus pessoal e transcendente. Então aí a gente já tem um primeiro ponto de ruptura, que é o conceito de divino, o conceito de Deus, de pneuma. Então a gente já tem esse primeiro rompimento. Só que a gente, quando vai falar de ética, da paiteia, da autossuficiência, a moral estoica ela vai se organizar em torno de duas noções centrais, que é viver conforme a razão, ou conforme a natureza, entendendo a natureza, não de um termo mais generalizado, mas entendendo a natureza como o cosmos, o universo, como o agir conforme a natureza, não é o agir conforme os instintos naturais ao corpo, mas é entendido pelo estoicismo que é agir conforme a razão, porque o homem é dotado de razão, então ele pode, diferentemente dos outros animais, controlar os próprios apetites. Controlando os próprios apetites, ele pode ter uma melhor qualidade de vida, se ele souber comer moderadamente, beber moderadamente, ou seja, fazer o uso dos prazeres moderadamente para ter uma vida melhor de qualidade. Questão muito simples, matemático. Então, o estoicismo ele entendia se viver conforme a razão, viver conforme a natureza, respeitando o próprio corpo. E isso vai influenciar o modo de vida cristão das primeiras comunidades cristãs e vai influenciar, inclusive, o que nós somos hoje, e aí a gente vai entender por quê.
Então, há uma reforma do juízo interior para alcançar liberdade antes das paixões. Ou seja, o indivíduo passa a se relacionar consigo naquilo que o Sócrates disse lá atrás: conhece-te a ti mesmo. Você só consegue se governar se você se conhece, e você só consegue alcançar uma liberdade antes das paixões e não se tornar escravo das paixões. Aqui eu chamo a atenção que isso não é um problema especial do cristianismo, isso já é um problema da humanidade. Os gregos, a filosofia já estava preocupada como o modo que o humano se relacionava com as próprias paixões. E isso a gente vê claramente na leitura da República de Platão, e a gente vai ver isso em Sócrates, a gente vai ver isso caminhando com a humanidade dentro do seio da filosofia. E o estoicismo, nessa transição do pensamento greco-romano, vai absorver aquilo que estava sendo dito na filosofia grega e vai também pensar a preocupação de como o indivíduo pode se constituir enquanto sujeito capaz de governar a si mesmo, os próprios apetites, cuidar de si mesmo e, ao mesmo tempo, também governar e cuidar do outro. A apatia não significa insensibilidade. O que é apatia? A palavra a gente conhece hoje de apatia, né? Não é você estar indiferente, como um termo bem popular, tanto faz a água correr para baixo como para cima. Os estoicos eram acusados, ou até hoje, de uma leitura mais simplista, vai dizer, o filósofo estoico ele não está muito preocupado com a situação das coisas, para ele é indiferente. Mas a gente vai ver que não é bem assim, não. Então, a apatia não significa essa insensibilidade, mas libertação do sofrimento produzido por avaliações equivocadas. Então, veja bem, o filósofo estoico, a diferença dele para um humano comum, vamos dizer assim, é que ele é capaz de se posicionar de uma maneira sábia, racional, diante dos problemas que a vida aparece. Então, aquilo que está sobre o encargo e aquilo que não está sobre o seu encargo decidir. Ou seja, uma situação, a exemplo, uma tragédia, uma morte de um ente querido ou a própria morte, uma doença, uma catástrofe natural, ou seja, questões que o humano não pode decidir. Cabe ele aceitar de uma maneira que ele vai lidar minimizando os efeitos negativos daquela situação. Então, o sábio, ele domina seus impulsos por meio de uma disciplina contínua da alma. Veja bem que isso não é cristianismo, isso é estoicismo, mas parece muito, muito próximo daquilo que depois o próprio Paulo vai dizer. Ador, ele vai interpretar essa prática como um exercício espiritual, destinado a transformar o ethos inteiro do praticante. E olha que interessante, ele vai falar de exercícios espirituais, aí você vai dizer, mas isso é cristianismo. Não, isso estava antes do cristianismo. Só que a gente vai entender a diferença. Então, no estoicismo, os fundamentos essenciais nessa linha histórica, a gente vai tentar agora resumir um pouquinho do que foi dito até aqui, para não deixar perdido o fio de raciocínio. Então, existem 3 fases do estoicismo, a antiga, o médio e o romano. Então, a gente está trabalhando principalmente aqui com Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, que diz respeito ao século I e II, que é o romano, que já onde estava nascendo o cristianismo. E é justamente nessa fase romana que ele se aproxima do cristianismo nascente, ou seja, das primeiras comunidades cristãs. As outras fases do estoicismo, como a antiga e a média, claro que esses filósofos que representaram essas fases, como Zenão, Cleantes, que a gente já falou aqui, Crisipo,
aí o estoicismo médio, com Panécio, Posidônio, eles influenciaram o Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio, e que, obviamente, vai estar influenciando aquilo que é feito e discutido posteriormente. Então, quais que são os elementos fundamentais do estoicismo, então, para a gente concluir essa primeira parte? Bom, a primeira questão é o logos, é o princípio racional que governa o cosmos. Razão universal imanente, ou seja, a ideia de que o mundo é governado por um cosmos, as coisas acontecem conforme esse cosmos, esse logos, e viver conforme a natureza é viver a aceitação daquilo que esse logos nos traz, que é um entendimento histórico que nós fazemos parte desse logos. A pneuma é esse sopro vital que organiza a matéria, que aí a gente falou do Gênese, né? Que é uma semelhança. E chama atenção para o cosmopolitismo, que é a ideia de que todos os seres humanos partilham o mesmo logos e são cidadãos do mundo. Esse ponto também é assimilar e aproxima do cristianismo. O cristianismo tem essa mesma ideia de não ser mais um povo judeu ou um povo romano. E o Paulo vai dizer isso, daqui a pouquinho a gente vai falar. Mas sim, todos são cidadãos do mundo. Faz parte de uma comunidade que, no caso, cristã, que estava crescendo e cresceu ao longo dos séculos. Então, essa ética da ataraxia, da paiteia, de dizer que os estoicos são indiferentes, para tanto faz a coisa acontecer como não acontecer, tem que se tomar um certo cuidado para não cometer esse equívoco. Porque, na verdade, é uma busca da tranquilidade da alma, uma libertação das paixões desordenadas. Ou seja, você está para além daquilo de que uma paixão te oferece. Você poder decidir se quer ou não quer fazer determinado tipo de coisa. Não movido pelo desejo, pelo impulso, mas movido pela sua capacidade ética, pelo seu entendimento racional de que até que ponto aquilo ali vai ser bom ou ruim para você. Então, a virtude como único bem é colocado pelo estoicismo, tomando a sabedoria, a coragem, a temperança e a justiça. Observa que são questões já colocadas no estoicismo, na filosofia, e que o cristianismo vai absorver essas ideias do estoicismo. Então, a questão do destino, da providência, a aceitação do movimento racional e necessário do cosmos, são questões puramente estoicas que vai ter uma certa influência naquilo que foi sendo elaborado pelas primeiras teologias, pelos primeiros entendimentos cristãos, das comunidades cristãs. Então, a figura do sábio estoico é aquele que vive de modo coerente com a razão universal, alcançando liberdade interior e serenidade ante qualquer circunstância. Então, a gente falou do estoicismo e agora a gente vai falar do cristianismo como transcendência divina e economia da graça. Então, a mudança do horizonte metafísico é que o cristianismo ele vai romper com esse quadro imanentista do estoicismo ao afirmar que a transcendência absoluta de Deus e a criação do mundo pela palavra divina e a encarnação histórica do Logos, ou seja, o Logos vai deixar de ser um movimento universal e vai ser personificado. O prólogo do Evangelho de João é decisivo, quando João vai dizer, o verbo se fez carne. Eu acho que a tradução mais comum é essa. Você me monitora no tempo aí, que às vezes eu posso... Então, João ele vai dizer, o verbo se fez carne, mas há uma tradução mais intelectualizada, vamos dizer assim, que vai dizer, o Logos se fez carne, a razão se fez carne. E aí você vai dizer, o Logos ele vai, para a filosofia, com o cristianismo, ele vai deixar de ser uma razão cósmica, impessoal, para se tornar uma pessoa. Quem é essa pessoa? O próprio Cristo. Então, João ele vai identificar como Cristo a própria encarnação
do cosmos, do logos. Claro que numa leitura filosófica dessa interpretação joanina, né? Joanina, né? Ou seja, mas por que que João falou isso? João não falou isso do nada. João, ele sabia do que se estava sendo discutido, o que que era dito no estoicismo. Então ele foi dizendo, bom, eles estão falando de cosmos, eles estão falando que o cosmos rege tudo. Então Cristo, ele é o próprio cosmos encarnado. Agora eu chamo a atenção que também existia aquilo que estava fervilhando dentro do judaísmo, dentro do povo judeu, que era o quê? Eles estavam esperando o Messias para libertar o povo judeu. Então juntou duas coisas ao mesmo tempo e que foi sendo construindo esses modos de pensamento que foram influenciando, como eu disse antes, os modos de subjetivação do Ocidente. Então, como vai observar um teórico chamado Baltazar, ele vai dizer que essas mudanças de perspectiva foram alterando todo o regime espiritual do Ocidente, porque entenda bem, se não houvesse tido o cristianismo, se não houvesse tido essas releituras da filosofia, em específico do estoicismo, não haveria aquilo que nós somos hoje compreendidos como sujeitos da atualidade do Ocidente. Então, isso de dizer o Logos se fez carne foi a personificação daquilo que o próprio Cristo vai dizer mais para frente, que ele vai dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele é a própria verdade, a verdade que os filósofos buscavam, a verdade que os próprios judeus estavam esperando. Ele é a própria encarnação. Só que isso, para a filosofia, é inaceitável. Para o estoicismo, não tinha como ser uma ideia racional. Porém, a gente está trabalhando dentro do cristianismo. O cristianismo ele nasce de um movimento não só de fé, mas um movimento racional também. Porque o cristianismo, desde com Paulo, nunca abriu mão da capacidade da razão, do potencial da razão. Tanto que depois, na Idade Média, houve esse rompimento, esse conflito razão e fé. Mas o cristianismo ele vai abordar questões colocadas pela filosofia de um olhar espiritual do ponto de vista da fé que estava nascendo ali naquele contexto em relação ao próprio Cristo. Então, o cristianismo ele vai apresentar o que a gente pode chamar de uma antropologia da graça. E aí a gente vai tomar aqui dois teólogos ou dois pensadores cristãos, vamos dizer assim, que é o próprio Paulo e o Agostinho, que vão enfatizar que a condição humana ela é ferida pelo pecado. Entenda que para os filósofos não havia o conceito de pecado. A ideia de pecado nasce com, não vou nem dizer com o cristianismo, porque os judeus já tinham essa ideia de pecado. Então o cristianismo ele absorve a ideia de pecado, de culpa do judaísmo. Mas os filósofos não tinham essa ideia de culpa. É importante que você se discipline, que você governe os próprios instintos, mas se você não conseguir governar seus próprios instintos, o máximo que vai poder acontecer com você é você ter as consequências físicas disso. A exemplo, se você come demais, a gula, que é um dos 7 pecados capitais, parece que é colocado assim, então o que ocorre? Você vai passar mal. Você vai ter problemas de saúde. Para o estoicismo, isso vai ser só essas questões. Então, é importante que você seja uma pessoa moderada no comer pela própria manutenção da sua saúde. O cristianismo vai acrescentar, como uma herança do povo judeu, nesse sentido, que vem a questão do pecado, da culpa. Se você comer demais, além do passar mal físico, você vai estar cometendo um pecado que vai atingir o seu espiritual. E aí tem um termo bem conhecido, que é o salário do pecado, é a morte. Se você vai comer demais, você vai passar mal, vai ter doenças e vai acabar morrendo. Bom, continuando. Essa diferença, a Marilena Chauí,
ela vai ressaltar que vai colocar o cristianismo numa posição crítica frente a qualquer filosofia da autossuficiência moral. Ou seja, a Marilena Chauí, uma filósofa brasileira, ela vai dizer o quê? O cristianismo, ele funcionou como um contraponto da filosofia da época, do estoicismo especificamente. Por quê? O cristianismo ele não aceita a autossuficiência filosófica. Ele não vai aceitar essa independência que é apresentado dentro do estoicismo. Independência no sentido de que você cuida de si, governa a si para ter uma vida de qualidade, não visando outros desdobramentos da vida, como, por exemplo, a salvação. Mas ela vai dizer o quê? O cristianismo, ele entra como um ponto, um contraponto e faz essas críticas frente a tudo aquilo que a filosofia estava colocando como uma autossuficiência da moral, da ética, até então colocado ali. Então, o cristianismo primitismo, os seus fundamentos essenciais, nasce, vai se moldando, se formando, a partir do quê? De judeus helenizados, ou seja, quem estava se convertendo ao cristianismo na época? Indivíduos judeus, homens e mulheres judeus, helenizados por quê? Sob a influência do helenismo, do modo de vida filosófico, e dentro do helenismo a gente vai ter o quê? O estoicismo. Então, compreende como é claro e muito natural essa relação histórica do cristianismo com o estoicismo, porque o cristianismo ele nasce no momento que a filosofia, vamos dizer assim, que o que estava sendo discutido em alto nível era o estoicismo. Claro que é influenciado por outras correntes filosóficas que o antecedeu. Então, esse diálogo com o mundo greco-romano surge as primeiras comunidades cristãs, interpretando assim a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo como cumprimento das promessas bíblicas e início de um novo modo de ser. Ou seja, as primeiras comunidades cristãs que nascem desse movimento, vamos dizer, que o que Cristo começou a fazer, e com a sua morte e a fé de que ele havia ressuscitado, as comunidades dos primeiros cristãos tinham duas questões colocadas: as promessas bíblicas e as promessas dos livros antigos. E o início de um modo de ser, de um novo modo, de novas práticas de vida, é aquela junção sendo feita entre aquilo que era dito, que poderia ser absorvido do estoicismo, e aquilo que não poderia ser absorvido do estoicismo. Então isso foi formulando e moldando aos poucos o que viria a ser o cristianismo enquanto instituição religiosa. Bom, os elementos centrais da fé cristã é o Deus que transcende, um Deus transcendente, pessoal, distinto da criação, ou seja, Deus ele não se confunde com a criação, ele não é a criação, ele é o Criador. Então a gente já vê uma diferença no modo como o estoicismo vai olhar a ideia do cosmos, do que rege todo o universo. A cristologia, que é a ideia de que Jesus ele é filho de Deus, e ao mesmo tempo que ele é filho de Deus, ele é aquilo que os estoicos falaram, o Logos, a verdade encarnada. A caridade como centro da vida moral. A escatologia, que é a história orientada para o fim, a redenção e a ressurreição dos mortos, o que também não era dito dentro do estoicismo. E também a questão da liberdade e da graça, que é uma relação entre vontade humana e uma ação transformadora de Deus. Ou seja, não basta o homem desejar. Deus ele tem que agir para que isso ocorra. Então é o que também vai diferenciando, vai afastando o cristianismo, vamos dizer a teologia, né, daquilo que era colocado dentro da filosofia estoica. E, por fim, a questão da salvação,
que não é apenas autocultivo, mas dom divino. Ou seja, não havia o conceito de salvação na filosofia, no estoicismo. Se salvar de quê? Não era um problema. Então, com o cristianismo, já vai ter todo esse movimento ligado à questão da salvação. Que não basta você se governar, se cuidar, se conhecer, mas se trata de um dom divino. Então, assim como no estoicismo e no cristianismo, as práticas, antes de ser doutrina, elas são reformuladas no cotidiano. Então, há uma forma de existir, um modo próprio, exercícios espirituais, disciplinas comunitárias, exames de consciência, leitura e meditação. Isso tudo havia no estoicismo e a gente vai ver presente no cristianismo também. Então, essas aproximações, essas ressonâncias do que se refere à ética, à espiritualidade, às questões culturais, embora divergentes no ponto de vista ontológico, os estoicos e os cristãos compartilhavam uma linguagem de racionalidade comum, porque para ambos o cosmos é inteligível. A vida ética exige conformidade com o princípio racional, né, e isso são alinhados, né, e existe uma ordem providencial, que claro que para o cristianismo vai ser a divina, a do próprio Cristo, Deus. Então, para o estoicismo, preserva essa semente do Logos no cristianismo, que alcança essa plenitude dentro do que é construído e reformulado nas comunidades cristãs. A gente tem também a questão do cosmopolitismo, ou seja, do universalismo moral. A grande frase que a gente coloca, né, a afirmação estoica, sou cidadão do mundo, antecipa a visão de Paulo de que não há distinção entre judeu e grego. Paulo vai falar isso em Gálatas 3:28. Olha que interessante. Paulo vai dizer, não há distinção entre judeu e grego, ou seja, se você se converte ao cristianismo, se você começa a fazer parte da comunidade cristã, você não é mais judeu, não é mais grego, você é cristão. Só que isso já havia sido dito nas afirmações dentro do estoicismo de que o sábio, o filósofo, ele não pertence a uma comunidade específica, ele é um cidadão do mundo. E aí Paulo vai trazer isso para uma releitura cristã, uma releitura de fé. Então, o cristianismo ele vai radicalizar, a gente pode dizer assim, em alguns pontos, a universalização ética iniciada pelo estoicismo. Ambos vão abandonar identidades comunitárias, tribais, cívicas, como fundamento da moral. Ou seja, aí surge a questão, a cidade de Deus, Agostinho depois vai escrever, né? Então, há uma comunidade, você não pertence mais a grupos específicos. O que é ser cristão? Entendido nas primeiras comunidades cristãs, você começa a fazer parte de um grupo que não é mais, não importa se você é judeu ou grego, preto, branco, gordo, importa que você se converteu ao cristianismo. E é interessante você observar que o que a gente vê é o próprio Cristo quando vai dizer, amai o próximo como a si mesmo. Esse próximo ele não tem nota de rodapé dizendo que tem que ser grego, tem que ser judeu, tem que ser latino, tem que ser o humano. Então, essa similaridade, essa aproximação de uma releitura paulínea daquilo que já havia sido colocado no estoicismo, de que ser cidadão do mundo, Paulo ele vai deslocar isso para quê? Você é um cidadão, você é cristão, uma comunidade cristã, ou seja, uma comunidade celestial. Aí Agostinho, Tomás de Aquino vai mudar esses termos, né? Então,
As questões da virtude e da disciplina afetiva, estoicas, vão influenciar diretamente o cristianismo. E as 4 virtudes cardeais do estoicismo que o cristianismo absorveu diretamente são os seus conceitos ligados à prudência, à coragem, à justiça e à temperança. Esses conceitos já eram vividos pelos estoicos. E o cristianismo absorveu isso para um modo de vida muito próprio que era o ser cristão logo nas primeiras comunidades cristãs. Então, esses conceitos de virtude, eles vão aparecer tanto nos estoicos quanto na tradição cristã patrística. Aquino, Tomás de Aquino, ele vai incorporar elas explicitamente na Suma Teológica. Então dá a impressão que você está lendo filosofia estoica ao ler Tomás de Aquino, mas você já está lendo um teólogo cristão. Mas que, obviamente, ele leu antes, não tirou da cartola uma ideia, mas ele teve influências teóricas, filosóficas e históricas ao longo do tempo. Então, essa leitura estoica das paixões, como o juízo, que a gente vai encontrar em Sêneca, na obra dele no De Ira, vai influenciar profundamente autores cristãos na elaboração de um modo de vida moral dos afetos. Entenda que o pesquisador, o intelectual, aquele que lê, que estuda, não está preocupado em dizer quem é melhor ou quem é pior, se o estoicismo ou se o cristianismo. Não, o nosso olhar é um olhar para entender como foram acontecendo esses deslocamentos históricos, filosóficos, daquilo que se aproximou, daquilo que se afastou, para entender aquilo que nós somos hoje, enquanto sujeito da atualidade. É isso que a gente tenta fazer um pouco. Então, os exercícios espirituais da Estoa ao deserto cristão, que as primeiras comunidades tinham os homens do deserto, né? Que hoje que a gente poderia, os monges, né? Então, Pierre Hadot e Michel Foucault vai trazer coisas muito semelhantes do modo de vida de um asceta, né? De alguém que vive numa ascese, de um monge cristão, vamos dizer assim, e trazendo isso também para o cotidiano, que acaba não sendo possível de ser vivido de algum modo. Então, primeira questão da meditação em relação à morte. O indivíduo tem que acordar e dormir sabendo que pode morrer a qualquer instante. Então, essa meditação, essa consciência da própria morte, do próprio fim. Esse exame diário da consciência, que aí o que isso ganha força no cristianismo, mas já existia isso na filosofia estoica, ou seja, um examinar-se a si. Na verdade, já existia isso antes dos estoicos, nos gregos também existia. O homem que busca a sabedoria e viver conforme a razão, ele vai examinar as próprias atitudes, os seus próprios movimentos diante de si mesmo e diante do outro. Então, isso é absorvido pelo cristianismo. Porque os judeus não tinham essa perspectiva, esse afinamento dessa maneira. Então, uma outra questão que o Pierre Hadot e o Michel Foucault vai dizer, que é a questão da vigilância dos pensamentos. Olha que interessante, a gente ia vigiar os próprios pensamentos. Isso é um termo que hoje, quando você ouve, você fala, mas isso é cristão. Quem falou isso foi, você vai tentar procurar dentro do cristianismo. Não, isso já era uma prática dentro da filosofia e antes mesmo do estoicismo. O estoicismo fortaleceu e o cristianismo fortaleceu ainda mais para trazer como um modo de vida do Ocidente, que é aquilo que a gente falou antes. Então, a vigilância dos próprios pensamentos, ou seja, uma técnica de si, uma prática de si, que você passa a ser o seu próprio governador, aquele que governa a si mesmo. Às vezes a palavra vigilância, às vezes pode parecer um pouco negativa, ou alguma coisa meio do tipo, vigilância de mim mesmo, com uma pessoa que está ali de olho, mas entendendo esse termo vigilância como aquele que está atento aos próprios impulsos. E, por último, a atenção ao presente, o que eu acho bem interessante, porque é aí que nos faz pensar o que somos nós hoje.
enquanto indivíduo e enquanto indivíduo inserido numa comunidade, com os problemas que toda a sociedade enfrenta hoje, violência, doenças, guerras. Então, não é ser um sujeito isolado. O filósofo não é um sujeito isolado, e isso o cristianismo também vai dizer. O cristão, ele não é isolado, ele tem que estar inserido no presente de onde ele está. Então, foram essas práticas comuns aos estoicos que foram sendo absorvidos pelos primeiros cristãos, influenciou as primeiras comunidades de monges cristãos. Então, essa reelaboração das técnicas estoicas, de análise dos pensamentos, desse modo de vida, dessa constituição de si, é que vai construindo aquilo que a gente pode chamar de uma fenomenologia do combate espiritual. E Paulo vai trazer isso muito claro. A diferença é que Paulo ele vai cristianizar essa ideia estoica. A diferença é essa. E vai fazer uma outra releitura dessa questão espiritual, tirando o cosmos e colocando o próprio Deus encarnado, o próprio Logos encarnado. Então, o cristianismo e o estoicismo, eles compartilham, dessa maneira, aquilo que a gente pode chamar de uma pedagogia da interioridade, ou seja, uma pedagogia de si, esse cuidado, esse zelo por si. Por se tornar um indivíduo capaz de dizer sim e não e fazer uso dos prazeres de uma maneira moderada. Bom, caminhando para o final, como eu disse, o tema é longo e se a gente acaba se perdendo nos detalhes, a gente vai apontar agora a questão dessas ressonâncias éticas e espirituais que a gente já colocou e essas influências desses distanciamentos, de fundamentações, e nos faz pensar o que isso tem a ver, o que isso é importante hoje para o indivíduo saber. Bom, primeiro que para um pesquisador da área da teologia, da filosofia, eu considero importantíssimo você saber de onde veio a sua fé ou de onde veio aquilo que você aprende, né? Então, é um aprofundamento e um amadurecimento da fé. Estudar filosofia, o que muitas vezes podem pensar, estudar filosofia faz perder a fé. Isso é um conceito muito simplista e, ao contrário, estudar filosofia pode te enraizar e aprofundar mais a sua maturidade espiritual. Então a gente vê que filosofia e teologia e fé nunca foram coisas separadas, sempre foram coisas que caminharam juntas, com seus atritos, com as suas similaridades. A gente hoje puxou o estoicismo para poder apontar isso de maneira muito geral. Claro que não dá para aprofundar, cada item que foi colocado, isso teria que ser um curso, mas a gente está pontuando de maneira geral essas questões para dizer o quê? Para chamar a atenção de que é importante saber para poder ter qualidade até no próprio modo de vida daquilo que você escolhe ser, enquanto cristão ou não cristão, como pai, como mãe, como irmão, como irmã, enfim. Pensar a filosofia hoje e nesse contexto do diálogo com a teologia, com o diálogo com a fé, é interessante porque isso faz pensar o sujeito que nós somos hoje e o que queremos ser no amanhã. Então, eu agradeço ao convite novamente, a paciência. Né? Não dá para poder falar de temas tão complexos e profundos de uma maneira tão rápida, mas a gente tentou passar de modo geral aquilo que claro, que quem está assistindo vai assistir, pode chamar a atenção de alguma coisa, aí vai pesquisar, vai ler, vai buscar, vai ler algum autor que foi citado ou algum termo que foi colocado. Então, isso é só o início para outros estudos que quem está assistindo pode se deslocar, né? Sim. Muito bem. Gente, que aula você acaba de receber. Professor, olha, que conteúdo extraordinário, profundo.
Eu penso que é um tipo de conteúdo que provoca muitas reflexões, faz a gente lembrar de muita coisa, faz a gente linkar as coisas. Mas eu queria fazer 3 perguntas que eu penso que, se nós estivéssemos numa aula ao vivo, com certeza muita gente estaria agora mandando um monte de mensagem no chat ao vivo do nosso canal. E eu vou tentar, professor, imaginar que essas seriam as 3 perguntas que provavelmente muitos te fariam, né? Eu gostaria que o senhor respondesse para quem vai estar em casa, você que está em casa, você que é aluno da Universidade da Bíblia, você que é cristão ou não cristão, como o professor falou, essa aula ela realmente agrega muita coisa. Professor, a primeira coisa que eu queria perguntar para você é: por que muitas vezes, por exemplo, há uma resistência? Aí eu gostaria até que você respondesse como um pesquisador, alguém da academia, dos próprios cristãos, por exemplo. Isso eu quero que você fale a partir mesmo do seu mundo, enquanto professor, de perceber e até mesmo de aceitar que essas relações que você mesmo trouxe no tema aqui da aula, elas são tão naturais. Por exemplo, desde o primeiro momento que eu comecei a estudar, e tendo você como meu professor, eu aprendi algumas coisas, né? Sempre acreditar que aquilo que alguém disse, com certeza foi atravessado por alguma outra coisa que já tinha sido dita em algum momento da história. Aí eu fiquei lembrando, Paulo vai dizer assim, que a gente precisa ter uma paz que excede todo entendimento. Aí eu só lembro agora da ataraxia, né? Que é a serenidade dos estoicos. Paulo vai dizer que as pessoas, por exemplo, que não conheceram a Torá, a lei dos judeus, elas já carregam dentro de si a reta razão, ou seja, essa experiência que o estoico, né, essa ideia que o estoico tem de que o logos faz parte também da gente, né, que a gente também já carrega dentro da gente essa coisa que empurra a gente para viver em conformidade com a razão. E outra coisa, professor, é quando Paulo diz em Romanos: seja o vosso culto racional. Paulo trazendo a racionalidade para a espiritualidade. E eu queria perguntar para o senhor, por que há uma resistência da gente entender de que o próprio cristianismo também, como mesmo sendo um movimento que apresenta um modo de vida, como o senhor falou, foi também atravessado por outras coisas. E em nenhum momento, na minha percepção, professor, isso tira a originalidade do cristianismo, a fé do cristianismo. O que é que o senhor pensa sobre isso? Porque há essa resistência, até por parte dos cristãos, de perceber de que a fé cristã, por mais que ela seja também uma revelação, né, do Logos, que a gente chama de Jesus, é também uma construção histórica, e que isso também o próprio Deus permitiu para que a fé cristã fosse construída a partir desse diálogo, até mesmo com escolas filosóficas, como o próprio cristianismo que o senhor trouxe muito bem. Qual seria a fala do senhor, até para muitos cristãos também que estão nos assistindo, entender a importância, até de estudar a própria filosofia como meio de entender essa construção histórica da fé cristã? Bom, a pergunta é uma pergunta até muito difícil de responder, porque as pessoas, de modo geral, ao longo da história, que o cristianismo foi desenvolvendo ao longo dos séculos, começou a surgir o que a gente poderia dizer a crise da razão e da fé. Porque fé e razão não andam juntas. Isso foi temas de muitos filósofos, foi temas de brigas e conflitos intelectuais dentro da igreja dos primeiros cristãos. Bom, fato é que não dá para separar razão e fé. Porque se você separa razão e fé, aquilo que a gente até viu, o conceito de cosmos, o João ele disse o quê? E o verbo se fez carne, o logo se fez carne. Então, João ele está trazendo um conceito racional, um conceito de pensamento filosófico. A fé, ela enriquece se ela não for uma fé alienada. Ou seja, à medida que você se torna escravo de uma determinada situação, aquilo não vai te fazer bem. A gente vê, às vezes, muita gente cometendo erros absurdos em nome da fé.
E isso em qualquer religião, seja cristã, muçulmana. Então, não é dizer, alimentar um preconceito também pelo lado oposto dos racionalistas, de que a fé emburrece o humano, a fé é isso. Então, essa briga entre razão e fé, eu acho ela um tanto quanto infantil, medíocre, e se perde tempo com questões que poderia estar sendo feito, aquilo que foi feito no início das primeiras comunidades cristãs. Ninguém é obrigado a concordar e a pensar igual, mas afastar esses dois pontos, fé e razão, o resultado não é muito interessante, porque o bom é questionar, é procurar saber, é procurar conhecer. Isso não te traz prejuízo espiritual, ao contrário, isso vai te trazer um refinamento espiritual, um modo de ver diferente para si mesmo e para o outro, e com a relação que você constitui com aquilo que você entende de Deus e dessa relação com o sobrenatural. Então, eu não sei se é medo, se as pessoas preferem acreditar de uma maneira muito simplista, ou as pessoas preferem se debater nesses conflitos, do que tentar fazer essa compreensão de que as coisas acontecem, nada surge do nada. Ou seja, as coisas vão acontecendo, né? Vão se descrevendo ao longo da história, né? Se construindo e se desconstruindo também. Muito bem. Eu teria só mais uma pergunta para a gente encerrar essa belíssima aula, que, por sinal, professor, eu acho que essa aula ela vai ter muita ressonância na mente de muita gente, porque você foi muito feliz, você conseguiu, mesmo em pouco tempo, construir toda uma ideia. O senhor passou pelos estoicos, o senhor trouxe o Paulo, trouxe o próprio Tomás de Aquino, como alguém que também toma emprestado muita coisa do estoicismo. Professor, a pergunta que eu faria é: qual a análise que o senhor faz hoje desse sujeito que se apresenta diante do mundo, esse sujeito que existe hoje no mundo? E por que, mais do que nunca, professor, pelo menos eu, como cientista da religião, como pastor também, como aluno, como alguém que está também na área da pesquisa, eu percebo, professor, o quanto o sujeito, esse sujeito pós-moderno, se assim alguns chamam, ou hipermoderno ou moderno, como mais do que nunca há uma aproximação, professor, não sei se por todo o sofrimento que todo mundo está vivendo, toda essa coisa louca, todas essas desgraças, guerras, brigas, violência, enfim, esse retorno, professor, a essas práticas de si, como o cristianismo, o senhor percebe isso, o próprio estoicismo, que infelizmente alguns até estão retomando os princípios históricos até de uma forma equivocada, sem, na verdade, compartilhar os princípios reais do estoicismo. O senhor acha que esse retorno a essas práticas antigas, como o próprio cristianismo, o próprio estoicismo, é sim essa alma humana, professor, buscando respostas mais práticas para a vida, porque existe também o lado hermético da filosofia, né? Muita gente tentando complicar, o senhor sempre ensina isso na sala de aula, né? Vamos deixar de complicar as coisas e vamos tentar encontrar caminhos e princípios que ajudem esse humano a lidar melhor com o seu próprio sofrimento. O senhor acha que é a profundidade desse sofrimento que está fazendo esse ser humano de hoje estar à procura, né? Se fala tanto hoje sobre o estoicismo, né? Sobre o cristianismo, sobre essas religiões até muito mais antigas, que de fato capacitam a gente a lidar melhor com as dores, com as tragédias. O que é que o senhor pensa sobre isso? É interessante que, às vezes a gente fala assim, eu ouço isso muito do senso comum, né? Uhum. O mundo hoje está muito perdido, enfim, é uma tragédia só, no resumo. Mas eu sempre gosto de falar o seguinte: o mundo sempre teve seus momentos históricos conflituosos. Veja bem, a gente falou hoje da relação do estoicismo com o cristianismo, e eu tentei trazer um pouco do cenário político, social da época. Vocês imaginam a crise do Império Grego sendo dominado por Roma, porque isso é guerra,
Roma já estava dominando toda uma vasta região, o Império Romano, e dominava a região de Jerusalém, onde os judeus moravam. Então havia um conflito político aí. Havia um conflito de pensamento, as pessoas estavam perdidas. Tinha os judeus que estavam esperando o Messias para libertar eles do domínio dos outros povos, que desde os egípcios. Ao mesmo tempo, tinha a filosofia que estava num momento de transição, de transformação, filosofia helenística, greco-romana. Aí tem o estoicismo que entra como uma filosofia de vida. E surgem esses grandes nomes, ou seja, estava um caos como está hoje. E como teve há 20, 30, 40 anos, porque as questões, os atritos sociais sempre existiram. Então me vem Jesus Cristo, que é um indivíduo que marca, divide a história no meio, né? E aí a gente vai começar a pincelar aquilo que estava acontecendo naquela época que Jesus viveu, quando começou a surgir os primeiros cristãos. O mundo deles estava um caos. A diferença de hoje, para tentar responder a pergunta, é que nós vivemos num mundo globalizado. Hoje, do norte, sul, leste, oeste, a gente sabe. Naquela época, não. Naquela época, não se tinha uma navegação complexa e não se sabia que existia América Latina. Estou dando um exemplo bem simples. Hoje, a gente vive num mundo globalizado. O que o indivíduo faz agora, na casa dele, lá no Japão, no fundo do quintal, pode ter consequências diretas à humanidade inteira. Porque você abre o celular, tem notícia até do gato da vizinha que pulou o muro do outro vizinho, como eu vi um dia desse na França, que foi proibido de sair de casa. Então, hoje em dia, a gente vive num mundo intelectual e virtual, que todo mundo sabe dizer alguma coisa sobre determinado assunto. Então, essa crise é peculiar e é própria do nosso tempo, porque a gente lida com o tecnológico, que antes não tinha. Esse mundo virtual que nos conecta a todos e tudo ao mesmo tempo. Isso é uma questão que diferencia de todas as outras épocas. E isso faz emergir muitos problemas que se repetem, que é do humano em relação à morte, em relação aos vícios, ao uso dos prazeres. Então, ao mesmo tempo, surgem os pseudos filósofos, que aí traz um modo de vida muito simplista, muito objetivo. E aí cabe ao indivíduo buscar conhecer, a pesquisar, a saber, a conhecer, porque não há uma verdade dada. Ninguém é dono da verdade, mas há pessoas que discutem determinados assuntos de uma maneira mais objetiva e mais séria. Então, a questão da crise não é o problema. A questão da crise é aquilo que os estoicos vão dizer, né? É o modo como você lida com o problema. E isso o cristianismo absorveu bem também. Muito bom. Só mais uma perguntinha. O senhor acha que, olhando para esse cristianismo primitivo, que o senhor também já deve ter, de alguma forma, colocado ali no seu radar de pesquisa, porque o senhor também conhece muito dessa base histórica do cristianismo, esse cristianismo que o senhor vê se apresentando também na atualidade, o senhor acha que o senhor se espanta em alguns momentos com aquilo que é dito em nome desse cristianismo, quando o senhor mesmo se lembra de toda essa base também filosófica que funda o cristianismo a partir de Jesus, dos valores do evangelho? Como é que o senhor, como até mesmo um cientista, um pesquisador, um doutor em filosofia, que também pensa o mundo tendo sempre o cristianismo, porque eu vejo que o senhor sempre tem um cristianismo também nos seus discursos, na UFES, enfim, como é que o senhor olha para esse cristianismo de hoje? O senhor vê o enfraquecimento de valores, de princípios? Como é que o senhor consegue analisar isso, a partir daquilo que o senhor também conhece do cristianismo? Bom, eu nem usaria o termo enfraquecimento, eu usaria o termo transformação. A vida social, a vida política, a vida religiosa, filosófica, tudo está em contínua transformação. Haja visto aquilo que a gente fez hoje foi pensar um pouquinho desde os gregos, passando pelos históricos, pelo cristianismo dos primeiros séculos. Então, é tudo transformação.
o humano ele vai mudando e vai se moldando ao modo de vida que surge naquele momento da atualidade. A grande pergunta é, quem somos nós hoje? É uma pergunta Foucaultiana, né? Quem é o sujeito da atualidade hoje? É uma pergunta que parece simples, mas ela é muito complexa, que ela vai trazer diversas camadas. E, em relação à religião, hoje a gente, ao meu ponto de vista, é uma coisa que eu penso, não é uma coisa que eu defino, mas as pessoas estão um tanto quanto perdidas na própria fé. E parece que essa ideia cristã, daquilo que era nos primeiros cristãos, aquilo que é muito simples. O que é que Jesus falou? Amar o próximo como a si mesmo, ponto. Não tem complicação nisso. O que é amar ao próximo a si mesmo? É fazer tudo aquilo que a gente tem dificuldade de fazer no cotidiano. Porque nós estamos muito armados, medo do outro, medo das pessoas, e aí com discursos de ódio, porque o outro não concorda comigo. Você abre a internet, você vê às vezes pessoas batendo boca porque o outro não concordou por um determinado tipo de situação. Então, se perdeu o que era mais simples no cristianismo. Que é o amar ao próximo a si mesmo, o respeito pelo outro. Não tem confusão nisso. A grande questão é que isso significa abrir mão de um narcisismo, abrir mão de vaidades, olhar o outro de uma maneira menos plastificada, né? Isso é muito difícil. Olhar o outro não como estranho. Aí eu retomo o que os estoicos falou e o que o Paulo vai retomar. Somos cidadão do mundo, não pertencemos mais a uma tribo. Ora, se ele amplia esse escopo, que já é inspirado naquilo que foi dito pelo estoicismo, Paulo está dizendo o quê? Então, todos têm que ser cuidados, todos têm que ser amados. E olha que interessante, Jesus vai dizer o quê? Amai o próximo como a si mesmo. Eu disse e vou repetir. Ele não está dizendo amai os judeus, amai os gregos, amai quem é de direita, quem é de esquerda, quem é branco, quem é preto. Não, amai o próximo. O próximo é aquele que você encontra. E um detalhe, pense o próximo não só como o seu semelhante em espécie, mas o próximo é um cachorro, é um gato, enfim, são as criaturas, né, do mundo. Né, o respeito pela natureza, hoje se fala tanto em meio ambiente, né, então é amar o próximo como a si mesmo, porque olha que interessante, o você está no outro. Então, se você cuida do outro, você cuida de si. Então, se você cuida da natureza, você está cuidando de si, por aí vai. E só que é uma coisa tão simples, só que parece que a humanidade não engata essa engrenagem, não vai. Porque a gente está sempre se debatendo uns com os outros, nessas discussões que não levam a nada e ninguém a lugar nenhum. É verdade. Muito bem. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui. A Universidade da Bíblia, ela foi presenteada e ela foi aqui, né, Caio, prestigiada pela presença de uma pessoa com uma mente brilhante, com muito conteúdo. Professor, muito obrigado. Você que não mediu esforços, saiu ali de pertinho daqui, que eu não quero revelar o local onde ele mora, mas é pertinho, mas é um pouco distante aqui do centro de Vitória, da onde a gente está. E, professor, muito obrigado de coração pelo seu carinho, pela sua generosidade, de aceitar meu convite, de vir aqui. O professor, como eu disse, está se pós-doutorando também aqui na Universidade Federal. É meu professor também na universidade, alguém com quem eu tenho estabelecido um contato, uma amizade, uma pessoa que tem um carinho muito grande pelos seus alunos, pela pesquisa, alguém que leva a sério a pesquisa universitária e hoje nos fez refletir sobre essas aproximações entre cristianismo e estoicismo, e a gente tem muita novidade que vem por aí a partir do ano que vem. Lembrando que hoje é a última aula da nossa universidade, essa aula está blindando o nosso ano, estamos entrando em recesso, voltaremos só em fevereiro com as nossas aulas da Universidade da Bíblia, e que Deus abençoe, professor, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, abençoe os seus estudos, sua carreira acadêmica, porque você
faz muito bem a mim e à vida de muita gente. Deus abençoe você também que está em casa. Até o próximo ano, que esse tempo de recesso seja um tempo também de descanso para todos nós. Caio, obrigado, Caio. Você sempre apoiando a gente durante todo esse processo, o pessoal da técnica, todo o pessoal da multimídia, o pessoal que está hoje aqui com a gente, a Raíssa, o Iago, o Felipe, todo mundo que veio também apoiar esse momento. Então, que Deus abençoe vocês. Até o ano que vem, onde a gente vai estar com muito mais gente, muitos mais docentes, como o professor Vilmar, vindo aqui, debatendo com a gente e trazendo essa leitura que amplia a forma como a gente pensa sobre Deus, sobre Jesus, sobre a palavra, sobre a Bíblia e sobre o cristianismo. Que Deus te abençoe. Professor, muito obrigado. Um abraço para todo mundo, um beijo no coração. Que Deus enriqueça a sua vida e abençoe a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço.